É porque uma crítica a um general 4 estrelas, vice-presidente da República, Alexandre Borges, não soa nada agradável aos militares, à base militar do governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem o Alexandre para... Aí, Alexandre, Opa. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Marcela, bem-vinda de volta, tudo bem? Obrigada, bem-vinda. Não falei com você ainda, Alexandre. Pois é. Trabalhávamos juntos em outra emissora e agora aqui na CNN. Quem diria, né, que eu que ia dar boas-vindas para você, né? Qual a cena à base militar dessa crítica ao vice-presidente Hamilton Mourão? Olha, Daniel, essa questão da relação do presidente Bolsonaro com os militares é provavelmente a parte mais importante que a história vai lembrar desse governo, né? Os militares, vamos lembrar, eles, quando na redemocratização em 85 eles saem do poder, eles assumem uma postura mais discreta. E eles saem do jogo político, voltam para os quartéis e eles voltam a ter protagonismo muito no governo Temer, quando tem a intervenção aqui no Rio de Janeiro, comandada inclusive pelo general, o famoso general Walter Braga Neto, que é o atual ministro da Defesa, e antes de ser ministro da Defesa, era o ministro da Casa Civil, esse ministério tão importante que está sendo trocado hoje, a gente vai linkar os assuntos. Então, os militares, quando eles aceitaram participar do governo Bolsonaro, eles imaginavam ter poder para, de certa forma, monitorar o ex-capitão, um político tão ligado e tão vinculado à imagem das Forças Armadas quanto o presidente Bolsonaro. Mas não foi isso que a gente viu. Já no primeiro ano, já em 2019, a chamada ala ideológica do governo atacou muito frontalmente os generais, o general Santos Cruz, o próprio general Mourão, e isso gerou muito ressentimento, principalmente na alta cúpula militar, nos outros generais, que, claro, eles se protegem e eles não gostam quando um general é atacado. Em 2020, no ano passado, os generais ganharam um pouco mais de protagonismo, com o general Braga Neto assumindo a Casa Civil e depois o general da ativa, Eduardo Pazuello, assumindo o ministério-chave do momento, que é o Ministério da Saúde, no meio da pandemia. Houve trocas esse ano, mas o presidente voltou agora ao ataque a essa ala dos militares que não se afina com eles, e isso gera todo tipo de tensão. Existe nos militares palacianos uma afinidade grande com o presidente, mas o resto, todos os outros militares da alta cúpula, eles não gostam dessa aproximação das Forças Armadas com o governo e também desse momento onde o Centrão está tão forte no governo. Então, em resumo, os militares achavam que iam controlar o presidente, mas hoje acabaram virando o braço armado do Centrão. A foto do Ciro Nogueira, agora há pouco, publicada nas redes sociais, é um retrato disso, né? Apenas Luiz Eduardo Ramos ali, ao lado dos ministros, que todos fazem parte do Centrão. Então, aí, ó, essa foto é bem emblemático o que está acontecendo com o governo, né, Alexandre? Exatamente. O próprio general Ramos, que está cedendo lugar para o Ciro Nogueira, ele soube da sua demissão pela imprensa. Ele falou, inclusive, que ele achou que tinha sido atropelado por um trem. Então, isso para um general, isso não pega bem nem para ele, nem para as Forças Armadas. Isso é um momento que não é bom, né? E que nos lembra como é bom uma certa distância entre as Forças Armadas e o poder político do momento.